Olá, queridos, tudo bem com vocês? A lição dessa semana tem como título Novo Nome, Novo Amigo. Ela está baseada no livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 19 a 26. Os cristãos eles pregavam apenas para os judeus. Mas alguns dos crentes de Antioquia começaram a pregar as boas novas sobre Jesus também para os gregos. O Senhor abençoou seus esforços e muitas pessoas creram e se voltaram para o Senhor. Barnabé foi enviado de Jerusalém para avaliar a situação em Antioquia. Quando ele descobriu como a graça de Deus atua, ele encontrou Paulo, e o levou para Antioquia, para que se tornasse parte da comunidade que crescia. Eles permaneceram em Antioquia durante 1 ano. Essa lição nos mostra que a graça abre os braços para todos. Ela não é exclusivista, não é apenas para os crentes. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, porque Deus, Jesus, ele ama a todos. Como atividade preparatória para esta lição, vai ser interessante. Prepare alguma lembrancinha, algum presentinho para você dar para as crianças nesse momento. Pode ser cartelinhas de adesivo que eles gostam, ou alguma outra coisinha que você perceba que vai ser legal para eles ganharem, E aí, então, você vai iniciar essa brincadeira, essa dinâmica, colocando alguma coisa que seja exclusiva de uma pessoa, Então, por exemplo, hoje eu trouxe aqui alguns brindes para vocês, trouxe tal coisa e tal. Bem, mas eu vou entregar somente para as crianças que vieram de vermelho. Você já olha antes como elas estão vestidas, E veja, eles têm uma criança com apenas uma cor de roupa. Só eu tô de vermelho, tá? E você entrega. As outras vão ficar chateadas. Bem, não, eu também vou entregar aqui para a criança que está de sapato preto. E aí você entrega a próxima criança. E assim vai colocando uma característica peculiar para cada criança. E aí então vai ficar uma criança por último, que vai ficar chateada, E aí então você entrega esse presentinho colocando uma característica dela. Agora vai para a criança que tem o cabelo mais comprido, um exemplo. E aí então, depois que todas elas tiverem recebido os seus presentinhos, todas precisam receber, você então vai fazer a reflexão com elas da seguinte forma: eu me esqueci de alguém? Não, alguém ainda está sentado? Não, todos receberam e estão de pé. Alguém ficou com medo de não receber o presentinho? Será que lá no início, algum de vocês pensaram que eu ia entregar realmente somente para aquele que está de vermelho ou somente para aquele que veio de sapato preto, Vocês ficaram com medo de realmente eu não incluir todos, nessa brincadeira? E deixem eles falar. Como seria se, por exemplo, eu não tivesse entregado o presentinho para todos? Ou deixasse uma criança de fora, porque ela de repente não tivesse a cor da roupa que eu quisesse, ou a cor do sapato? Como vocês acham, que essa criança se sentiria? Como você se sentiria se você tivesse sido excluído? E elas vão falar. E então, depois que elas falarem que isso não é legal, que seria muito ruim, você vai dizer: o amor de Deus também é assim. O amor de Deus, ele inclui todas as pessoas. A graça de Deus, ela inclui todas as pessoas. É para todos. A mensagem central da lição de hoje é: a graça de Deus inclui todas as pessoas. E esse, então, é o objetivo da lição de hoje. Que você mostre para as crianças, que o amor de Deus é assim, para que elas saibam que Deus ama todas as pessoas. E você pode trabalhar isso com elas, Deus ama todos mesmo. Às vezes elas vão falar assim: mas e se a criança mentir? Mas e a criança que faz fofoca? Deus gosta? E a criança que fala palavrão? Deus não gosta. Tem criança que fala isso, Então explique para elas, na linguagem delas, que Deus realmente ama a todos, mesmo aqueles que fazem coisas erradas. A diferença está na consequência, Todos os atos ruins têm consequências, E nós temos que escolher fazer o bem para sermos aptos, para estarmos prontos para ir para o céu. Então,
Explique isso. Explique também que a graça de Deus é transformadora. Mesmo aqueles que fazem coisas erradas, as crianças, assim como os adultos, podem ser transformados pela graça, pela presença de Jesus em nosso coração. Que as crianças sintam-se felizes, né, ao saberem dessa graça de Deus, do amor de Deus. E então responder, olhando, observando as evidências, né, de que Deus realmente atua em todo mundo e ama todas as pessoas. O verso para decorar é: Deus trata todos de modo igual. Atos 10, 34. A minha sugestão é que você imprima, né, essa imagem do globo, ou se for o caso, você desenha ali na hora um globo terrestre numa folha e peça para que cada criança escreva nesse globo, nesse papel, aliás, uma parte do verso. O verso tem quantas partes? Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 34. Então seria aí 9 partes. Se você tem 9 crianças, uma para cada uma. Se você tem menos, repita as crianças, né? De forma então que elas possam escrever ali na folha, embaixo do globo, cada palavrinha do verso. Deus trata. Vai passando a folha assim na mesa para que todas elas escrevam. Talvez aquela criança que vai colocar só a letrinha A vai ficar chateada, mas eu vou escrever só isso, né? De repente, se for possível, se for menos crianças, essa criança pode voltar e escrever outra parte do verso. Ou, se for o caso, você vê que dá para fazer isso, você coloca Deus, uma criança, trata, outra criança, a todos, outra criança, né? De modo, outra criança, igual. Aí outra, e assim por diante, tá? Atos, uma criança, e 10:34, a última criança. Então, faça assim da melhor maneira para que todos se sintam assim felizes, né? Ao participar. E eles vão gostar porque eles amam participar desse tipo assim de cartaz, né? E depois, então, coloque cartaz na parede e trabalhe para que eles leiam várias vezes, né, o verso, até memorizarem. É um verso fácil, né? Como atividade final para essa lição, você poderá levar para eles esse marca-página impresso num papel mais firme, num papel mais durinho. As crianças vão pintar e a sugestão é que elas entreguem, né, para alguém da igreja, algum adulto da igreja. Desafie as crianças a entregarem, de repente, para alguém que elas nunca entregaram. Ou se for levarem para casa, alguém que de repente, assim, não frequenta a igreja com elas, né? Ou que elas gostariam que viesse à igreja, enfim. Algo assim, mais missionário, né? Explique para elas que pessoa que elas gostariam que soubesse que Deus a ama. Eu coloquei a frase no meio aí do marca-página para fazer sentido, né, para quem for receber esse marca-página, porque é esse o propósito, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Ah, sim, e se você não puder imprimir o marca-página, então leve, então, papéis dourinhos já recortados, né, num formato de marca-página, para que a criança, então, faça um desenho, escreva, né, essa frase ou outra qualquer, Deus ama você, por exemplo, e entregue para alguém. Não esqueça de levar canetinhas, lápis de cor, né, lantejoulas, coisinhas assim para que elas possam enfeitar o marca-página e entregar para a pessoa escolhida, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe e até semana que vem.